Bem-vindo de volta ao Desejo Amoroso, onde as histórias mais interessantes, emocionantes e significativas se encontram. Não se esqueça de se inscrever no canal para sempre ficar atualizado sobre as novas e atraentes histórias que trazemos. Obrigado por se juntar a nós. Vamos explorar juntos. Meu nome é Júlia, uma garota animada e encantadora que um dia pensou ter uma vida perfeita. Mas desde aquela noite, tudo mudou. Foi uma noite em que tudo em que eu acreditava e amava se tornou vago, e meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. O nome do meu pai é Mateus, um homem rico e bem-sucedido. Embora minha mãe tenha morrido cedo, ele nunca se casou novamente, mas dedicou todo o seu amor a mim, sua única filha. Meu pai era muito ocupado, mas nunca me deixou sentir falta de nada. Vivíamos em Nova York, a cidade que nunca dorme, onde tudo é cheio de energia e ostentação. Mesmo assim, eu não conseguia dizer onde estava meu verdadeiro lar. Sempre que nos mudávamos pela cidade, meu pai apontava para prédios grandes ou vilas luxuosas e dizia: "Tem um ali", ou "Possuo algumas casas nesta área". Isso me fazia pensar quanto dinheiro ele tinha para poder comprar tudo aquilo. Com seu sucesso e riqueza, meu pai tinha uma grande rede de amigos. As pessoas que ele conhecia eram todos grandes empresários, homens de negócios com altos cargos na sociedade. Em festas luxuosas ou grandes eventos, meu pai sempre era convidado e eu costumava acompanhá-lo. Eu era sua única filha e a que ele mais amava, então ele sempre queria que eu aparecesse ao seu lado, como motivo de orgulho. Eu estava acostumada a caminhar com meu pai, ouvir suas histórias e receber os elogios de seus amigos. Entre os amigos do meu pai, David era o mais especial. Segundo meu pai, ele e David eram amigos desde a faculdade. Eles passaram por anos difíceis juntos, desde o início dos negócios até alcançarem o sucesso. David era a única pessoa em quem meu pai realmente confiava. Ele costumava dizer: "Com David sinto como se tivesse outro irmão". Essas palavras sempre me faziam admirar sua amizade. Nas festas, David e meu pai costumavam ficar juntos, rindo e relembrando os velhos tempos. Eu olhava para eles com olhos cheios de respeito, pensando que era uma amizade preciosa. David era um cavalheiro, bem-falante e muito popular. Ele sempre transmitia uma sensação de proximidade e simpatia, tornando fácil confiar nele. Mas a verdade é que, por trás daquele sorriso, ele foi o responsável por fazer algo terrível, algo que eu nunca poderia esquecer. Meu pai nunca duvidou de David, porque sempre acreditou que seu melhor amigo jamais o prejudicaria, nem eu. Para mim, David era como um tio, alguém com quem eu podia falar confortavelmente em festas ou durante visitas à nossa casa. Ele sempre me elogiava como uma garota boa, inteligente e bonita, mas eu não percebia o olhar estranho que ele me dava. Aquele olhar fugaz, por apenas um momento, foi suficiente para me fazer sentir desconfortável quando me lembrava dele. A noite que mudou, tudo começou de forma normal. Era uma grande festa em um hotel chique, onde meu pai era o orador principal. Ele havia se preparado muito para seu discurso e, como de costume, fui com ele. Meu pai estava ocupado com conversas de negócios e eu andava por lá, aproveitando o ambiente animado da festa. Não muito tempo depois, David apareceu. Ele sorriu, me fez algumas perguntas sobre a minha vida, sobre os meus estudos e não esqueceu de me elogiar, dizendo o quão radiante eu estava no vestido que meu pai havia comprado. Eu apenas sorri de volta, pensando que ele estava tentando ser um bom amigo da família, um tio atencioso. Mas eu estava errada. Depois de um tempo conversando, senti necessidade de ir ao banheiro. Despedi-me dele educadamente e fui embora, mas no meio do caminho percebi que não fazia ideia de onde ficava o banheiro naquele hotel tão grande. Enquanto eu estava confusa, procurando direções, David apareceu de novo, como se tivesse previsto minha situação. Ele sorriu gentilmente e disse: "Deixe-me mostrar para você".
este hotel é muito grande, é fácil se perder. Eu não tive dúvidas, ainda confiando completamente em David. Naquele momento, em minha mente, ele estava apenas tentando ajudar e eu não tinha motivo para recusar. Eu balancei a cabeça, agradecendo, e o segui pelos corredores longos e bem iluminados. Quando chegamos, David apontou para uma porta, dizendo que era o banheiro feminino. Eu entrei, sentindo-me aliviada por finalmente encontrá-lo. Mas antes que eu pudesse fechar a porta, ouvi passos rápidos atrás de mim. Antes que pudesse reagir, David entrou e bloqueou a porta com ambas as mãos. O clique da fechadura ecoou no pequeno espaço, fazendo-me congelar. Só então percebi que seus olhos estavam diferentes do que eu havia visto antes. Eles não eram mais educados e amigáveis, mas frios e calculistas. Um sorriso sinistro surgiu em seus lábios, e eu imediatamente senti um arrepio percorrer minha espinha. David, o que você está fazendo? Tentei manter minha voz calma, mas minhas mãos trêmulas traiam minhas emoções. David não respondeu. Ele se aproximou, seus olhos fixos em mim. Comecei a entrar em pânico, mas a porta atrás de mim estava trancada e não havia ninguém por perto para ouvir se eu chamasse por ajuda. O que aconteceu a seguir mudou minha vida para sempre. Aquela noite, o homem em quem eu confiava como um tio, um amigo próximo da família, se tornou um destruidor impiedoso de toda a minha segurança e paz. Foi uma noite que eu nunca esquecerei. Uma ferida gravada para sempre em meu coração. David se aproximou e eu recuei, mas o pequeno espaço do banheiro deixava-me sem opções. Minhas costas estavam contra a parede e eu sentia que todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. O olhar que ele me deu não era mais o de um amigo da família em quem eu confiava. Em vez disso, era um olhar de desejo, um que me fez estremecer. Não tenha medo, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu só quero conversar, como antes. David, o que você está fazendo? Tentei manter minha voz firme, embora por dentro eu estivesse tremendo. Isto é o banheiro. Saia, eu não quero isso. Mas ele não ouviu, apenas sorriu levemente e colocou a mão no meu ombro. Fiquei assustada, tentando tirar sua mão, mas ele a segurou firme. Sua força tornava impossível para mim escapar. O medo tomou conta de mim. Gritei. Me solte, David! Você não pode fazer isso. Ninguém pode ouvir, ele disse, sua voz fria, quase desafiadora. Só estamos nós dois aqui. Comecei a lutar mais forte, tentando empurrá-lo com toda a minha força. Mas o pânico, dentro de mim, tornava tudo sem esperança. David pressionou-se contra mim, sua voz escorregadia. Você sabe que eu me importo com você, não? Seu pai não precisa saber. Ninguém precisa saber. Essas palavras pareciam romper qualquer laço que ainda existia entre nós. Eu não pude mais me conter e comecei a gritar, esperando que alguém lá fora me ouvisse. Mas a música e as risadas da festa, ecoando pelo hotel, abafavam tudo. Eu me sentia presa, sem saída. A porta do banheiro estava trancada e todas as rotas de fuga estavam completamente bloqueadas. Eu tentei resistir desesperadamente, mas antes que eu pudesse reagir mais, David me atacou com uma força avassaladora. Lutei, tentando empurrá-lo, mas minha força não era páreo para um homem tão grande como David. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Um sorriso que me fez estremecer. Apesar das minhas lutas e gritos, David me dominou facilmente. E o desespero tomou conta de mim ao perceber que eu não conseguia escapar daquela situação. Naquela noite, David me humilhou. Tudo aconteceu como um pesadelo. Não me lembro quantas vezes chorei e gritei, mas sabia que ninguém podia ouvir meus pedidos de ajuda. A música e as risadas da festa lá fora pareciam cobrir tudo, fazendo-me sentir completamente isolada. Mas o mais terrível foi que essa não foi a única vez. Quando David saiu após a primeira vez, pensei que estava livre. Sentei-me tremendo no chão, tentando reunir forças para me levantar. Mas antes que pudesse abrir a porta, David voltou. Ele sorriu sinistramente, como se tivesse planejado tudo, e continuou
a me empurrar para um pesadelo repetidamente. Eu não sei quantas vezes passei por aquilo. O tempo parecia ter parado e meu corpo estava completamente exausto. Naquele momento, me perguntei se meu pai estava me procurando. Me perguntei se ele percebia que eu estava ausente há tanto tempo, ou se eu era apenas uma sombra naquela festa barulhenta. A cada momento que passava, eu só queria ser libertada, mas toda vez que pensava que não aguentava mais, David voltava. Eu não sei quanto tempo fiquei naquele estado. Tudo estava turvo e caótico. Quando pensei que estaria imersa naquele horror para sempre, a porta finalmente se abriu. A luz do corredor inundou o lugar, juntamente com a voz preocupada do meu pai. "Júlia, onde você está?" Meu pai entrou correndo com algumas outras pessoas. A porta foi escancarada e tudo pareceu congelar em um instante. Seu rosto empalideceu quando ele me viu, meu corpo tremendo e fraco, deitada no chão com as roupas em desalinho. Seus olhos estavam cheios de dor extrema e raiva, me deixando sem palavras. Só me lembro de suas mãos trêmulas me levantando, segurando-me firmemente contra o peito. Ele gritou por ajuda, mas sua voz estava embargada de dor e raiva. Quando meu pai me abraçou, seus olhos de repente se voltaram para David, que estava parado no canto da sala. O rosto de David estava pálido, mostrando medo ao enfrentar o que não podia mais ser escondido. Um silêncio mortal caiu, mas apenas por um momento. Então meu pai me soltou, seus olhos em chamas, e correu direto para David, sua raiva explodindo como um furacão. "Você ousa fazer isso com a minha filha?" Meu pai rugiu e imediatamente desferiu o primeiro soco no rosto de David. David cambaleou e caiu, mas meu pai não parou. Ele socou repetidamente, cada soco parecendo despejar toda a dor e traição que ele estava sofrendo. Todos na sala entraram em pânico, tentando impedi-lo, mas ninguém ousou se aproximar. Eu vi aquela cena, mas minha mente estava vazia. Meu rosto não mostrava mais nenhuma emoção. Apenas assisti meu pai bater em David. Cada soco parecia capaz de tirar sua vida se ninguém interviesse. "Você não merece viver", meu pai gritou, sua mão balançando para baixo. Pensei que, se ninguém o impedisse, David morreria ali mesmo. Houve gritos e pessoas chamando a segurança, mas eu apenas sentei ali, congelada, minha mente vazia, sem força suficiente para fazer qualquer coisa. Finalmente, senti tudo diante dos meus olhos ficar turvo, meu corpo esfriando. Desmaiei, afundando em uma escuridão sem fim. Quando acordei, a luz branca do teto e o cheiro de antisséptico encheram meu nariz. Percebi que estava deitada em uma cama de hospital, meu corpo ainda tremendo e dolorido. Tentei me mover, mas cada músculo parecia congelado. As imagens da noite anterior vieram de volta como uma enchente, me fazendo chorar incontrolavelmente. Toda vez que a porta do quarto do hospital se abria, toda vez que eu via a sombra de um médico ou enfermeiro, o medo surgia ferozmente. Eu me encolhia, tremia e sentia como se estivesse de volta àquele quarto onde tudo havia sido tirado de mim. Meu pai estava sentado ao lado da cama, seu rosto pálido, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele segurou minha mão, a voz embargada. "Júlia, me desculpe por não ter conseguido te proteger." Eu olhei para ele, não disse nada, apenas vi suas lágrimas caírem sobre minha mão. Foi a primeira vez que vi meu pai, um homem forte e poderoso, em tamanha dor. O que aconteceu a seguir foi como um longo pesadelo, do qual eu não conseguia se escapar. Não conseguia sair do meu próprio medo, e toda vez que me lembrava dos olhos de David ou daquele sorriso sinistro, meu coração doía. Meu pai tentou de tudo para me ajudar a superar, mas eu sabia que levaria muito tempo para eu curar as feridas, não só no meu corpo, mas também na minha alma. Mas a única coisa de que eu tinha certeza era que David, a pessoa em quem meu pai mais confiava, nunca mais teria a chance de machucar ninguém. A verdade sobre ele viria à tona,
e eu não deixaria essa história ser enterrada. Meu pai não parou depois daquele dia. Ele não era apenas um pai amoroso, mas também um homem forte, determinado a ir até o fim para encontrar justiça para mim. Assim que acordei no hospital, ele imediatamente pediu ao médico para manter meus registros médicos como prova e não hesitou em relatar o incidente à polícia. A partir daquele momento, ele começou sua jornada legal, não apenas para me proteger, mas também para fazer com que a pessoa que causou essa dor pagasse. A investigação foi realizada rapidamente. Meu depoimento, os resultados do exame médico e as testemunhas da festa eram todas peças inegáveis do quebra-cabeça. Essas evidências colocaram David, a pessoa que me machucou, em uma posição em que ele não podia negar. Ele foi preso e forçado a enfrentar acusações sérias no tribunal. David tentou se defender de todas as maneiras. Ele argumentou que tudo era um mal-entendido, chegando a me culpar descaradamente, mas a verdade foi claramente provada. Meu pai, com sua determinação e vasta rede de conexões, contratou uma equipe dos melhores advogados para garantir que nenhuma verdade fosse escondida. Ele fez isso não só por mim, mas também para proteger outros desse homem mau. Lembro-me de cada momento sentado ao lado do meu pai no tribunal. Sua mão segurava a minha firmemente, nunca soltando, como se quisesse me dar força para enfrentar a verdade. Eu fiquei no tribunal, contei tudo o que aconteceu e senti os olhos de David pela última vez. Apesar da dor e do medo, eu sabia que precisava fazer isso, não apenas para buscar justiça para mim mesma, mas também para impedir que a mesma coisa acontecesse com outros. No final, a justiça prevaleceu. David foi condenado a 15 anos de prisão e ver ele sendo levado para fora da sala do tribunal algemado foi o maior alívio que senti após um longo período vivendo com medo. Quando o veredito foi anunciado, meu pai me abraçou, suas lágrimas caíram, mas não eram mais lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio e libertação. Embora tudo tivesse acabado, minha jornada de cura ainda era longa. Eu entendia que as feridas no meu coração precisavam de tempo para desaparecer, mas eu sempre tinha meu pai ao meu lado, que não hesitou em usar toda a sua força e amor para me proteger. Aprendi a enfrentar a dor pouco a pouco e não deixar que ela definisse minha vida. Minha história não é apenas uma jornada de enfrentamento da injustiça, mas também um poderoso lembrete de que o silêncio é nosso maior inimigo quando enfrentamos traumas e injustiças na vida. Quero compartilhar minhas lições e oferecer alguns conselhos da minha experiência, para que alguém possa encontrar forças para superar a adversidade, assim como eu fiz. Minha história é uma demonstração clara de que o silêncio nunca é a resposta para qualquer injustiça ou dor. Se você está passando por uma injustiça, sofrendo em segredo, que pensa que ninguém pode entender ou ajudar, quero dizer, fale. Não hesite em buscar ajuda de pessoas em quem você confia, família, amigos ou organizações profissionais. Ninguém deve sofrer sozinho. Quando você fala, você não apenas se liberta do medo, mas também cria uma oportunidade para que a justiça seja feita. Lembre-se de que você nunca está sozinho. Existem pessoas que ajudarão você em sua jornada sombria, não importa o quão indigno você possa pensar que é. Acredite em sua própria força e no poder da solidariedade. Aqueles que fazem o mal dependem do silêncio para esconder suas ações, e falar é a maneira mais eficaz de impedi-los. A vida pode ser cheia de desafios e adversidades, mas você é mais forte do que pensa. A jornada pelo trauma não é fácil e pode levar tempo, mas cada passo que você der o trará mais perto da liberdade e da paz de espírito. Perdoe-se, acredite em sua capacidade de cura e nunca deixe que a dor do passado o defina. Minha história terminou, mas as lições dela sempre farão parte de mim. A justiça prevaleceu e encontrei forças para me levantar novamente. Embora essa jornada tenha sido dolorosa, ela me ajudou a crescer. Me ajudou a entender
que lutar pelo que é certo não é apenas para me proteger, mas também para proteger os outros. Espero que esta história seja uma motivação para qualquer um que esteja enfrentando dificuldades ou injustiça a encontrar forças para falar, lutar e superar. Você merece felicidade, paz e um futuro melhor. Sempre acredite em si mesmo e lembre-se de que a luz sempre aparecerá após os dias mais sombrios. Obrigado por ouvir a história de hoje no MKT Histórias. Esta não é apenas uma história, mas também uma lição valiosa que esperamos ter trazido significado e emoção para você. Lembre-se, cada história tem sua própria mensagem e estamos sempre aqui para compartilhar com você histórias profundas, inspiradoras e que valem a pena refletir. Se você achou esta história útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma história no futuro. Nos vemos nos próximos vídeos. Desejamos um dia tranquilo e feliz. Adeus e até logo.